E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita satisfação e agradecimento a Deus que estamos aqui novamente a fim de darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, caros amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo, estamos no capítulo 20, Noções de Lar. No programa passado, nós conversamos sobre a conversa de Dona Laura com André Luiz sobre as noções de lar realmente, né? Ela vai começar a explicar para o André Luiz como é o lar na colônia Nosso Lar. E ela disse a ele que o lar da terra é que tenta copiar de há muito o andamento e o funcionamento de um lar em Nosso Lar. Aí nós lemos a pergunta 85 e 86 do Livro dos Espíritos, que Kardec coloca que realmente o mundo espiritual ele pré-existe ao corporal, então tudo que fazemos aqui na Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E tanto, a gente não comentou isso no programa passado, mas vamos conversar agora, muitas tecnologias que hoje usamos aqui na Terra já eram usadas no mundo espiritual. Desculpa. No livro Memórias do Suicida, quando aqueles espíritos são recolhidos, no caso também o Camilo Castelo Branco, no livro ele é Camilo Botelho, ele fala que quando ele chega no Hospital Correcional Maria de Nazaré, tudo que ele fala está gravado num disquinho. E depois, naquela época, né, quando foi o livro foi escrito em 1920 e poucos, aqui na Terra ainda não tinha disquinho de DVD, nem CD. E ele já relata que isso já existia lá no Instituto Correcional Maria de Nazaré. Só depois essa tecnologia chegou aqui, né, para nós, os encarnados. Então, é a mesma coisa, o lar em Nosso Lar é o modelo para o lar da Terra. Só que aí ela começa a contar que o comportamento dos cônjuges, daqueles que formam o lar, muitas das vezes acabam destruindo, né, a harmonia que deveria existir num lar. Porque, como ela coloca, o ciúme, o egoísmo e a vaidade, eles são monstros, são ervas daninhas que acabam com a harmonia que deve existir dentro do lar, porque isso faz com que os casais entrem numa competição muito grande. E o lar é para ter harmonia e não competição, não é? Então, a vida, né, ela precisa de ter um equilíbrio. A gente precisa, dentro do lar, dar, saber doar e também saber receber. Eu até brinquei no programa passado que eu ia cantar a musiquinha, mas é uma musiquinha das crianças que faz todo sentido para nós, os adultos. A gente procura já passar para eles que a casa, né, o nosso lar não é a casa de tijolo, o nosso lar é a ambiência que é criada por todos os membros da família e que a colaboração é algo muito importante para que um lar ele fique equilibrado na Terra, seja um lugar prazeroso de se estar.
A musiquinha, eu vou cantar um pouquinho só, porque como diz o Marco, quando eu canto, os obsessores vão embora. Graças a Deus, só fica os guias. Só fica os guias. A musiquinha é assim, cada um faz um pouquinho, logo tudo fica pronto. Cada um dá um pouquinho e logo pouco vira tanto. Cada um limpa um bocado e logo está tudo asseado. Um estende ao outro a mão, como amigo e como irmão. Um estende ao outro a mão, como amigo e como irmão. Então, essa palavrinha colaboração é uma palavrinha essencial para que os lares da terra se tornem harmônicos, equilibrados, tranquilos, um lugar bom de se estar. Porque existem lares que as pessoas têm verdadeira ojeriza de viver dentro. Né? Antes de você continuar na leitura, a dona Laura falou assim, que foi no programa anterior, né, que nós lemos. Os cônjuges na terra, com raras, olha que ela coloca, raras exceções. Então a grande maioria das lares é o que ela está dizendo aqui. Estão invadidos por ervas amargosas da vaidade pessoal, povoados de monstros do ciúme e do egoísmo. E o Emmanuel tem uma página muito interessante a respeito disso, no livro chamado Livro da Esperança. E o título da página é Na Intimidade Doméstica, em que ele pega um dizer de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dizendo assim: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Né? E aí ele coloca que a história do bom samaritano ela sempre foi repetidamente estudada e oferece conclusões sempre novas. Todo mundo conhece a história do bom samaritano. Mas mais adiante na página ele diz assim: Jesus transmitiu-nos a parábola ensinando-nos o exercício de caridade real. Mas até agora, transcorridos quase 2 milênios, aplicamo-la, via de regra, às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Olha como é que ele fala, né? Que não nos comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico, porque na parábola do bom samaritano é o caído na estrada que é ajudado. E aí ele continua: não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Então, o Emmanuel, né, que tem um poder de síntese formidável, ele consegue transferir esse ensinamento da parábola do bom samaritano para a intimidade doméstica. Por isso que a dona Laura, né, os espíritos permitiram que se fizesse esse relato para nós lermos e estudarmos, e a dona Laura dizendo aqui que os cônjuges, quer dizer, o lar doméstico, com raras exceções, estão ainda povoados dos monstros do ciúme, do egoísmo e da vaidade pessoal. Então é esse ensinamento que nós temos que ter. Por isso, as numerosas obrigações e tal, o trabalho nas colônias, para onde nós iremos, né, no plano espiritual daqui a pouco. E esse trabalho ser feito. Agora, esse trabalho vai ser menos penoso se nós começarmos ele agora, né? Estou falando por mim primeiro, é claro. A boca é o ouvido que primeiro escuta, é da boca que fala. Então, se nós começarmos isso agora,
Tentarmos, porque é difícil, claro que é difícil, nada aqui é fácil. Fácil a gente fazer o que não deve, aí isso é fácil, a gente sempre fez, a gente dá um jeito. Mas o que os espíritos estão ensinando é que é difícil, que é o que a Teresa falou na musiquinha, né? Cada um dá um pouquinho e logo tudo fica pronto. Não é só na questão de lavar a louça e varrer. É como vai fazer aquilo, principalmente. De que jeito que eu estou fazendo? Com revolta, com compreensão, né? Com o amor de Jesus do coração ainda está difícil, mas pelo menos com compreensão. É essa luta que é interna que todos nós temos que ter, porque a finalidade aqui de todo estudo é a nossa aprendizado íntimo, né? A nossa batalha íntima que nós temos todo dia. No caso, a gente está trabalhando as noções de lar, mas esse comportamento aqui, ele afeta qualquer relação. Relação no trabalho, relação com o resto da família, relação na casa religiosa que a gente frequenta. Se a gente não abolir do nosso comportamento, como ela coloca aqui, a erva daninha da vaidade pessoal, o monstro do ciúme e do egoísmo, nenhuma relação vai poder ser boa, nenhuma. Lógico, nós estamos estudando o lar, que na realidade, é o principal local da sociedade que deve estar em paz, que deve estar equilibrado, para que a gente possa um lar harmônico, um lar equilibrado, ele te dá alimento para você poder viver nos outros setores da tua encarnação, porque é a coisa melhor. Quando você tem um lar harmônico, depois de um dia cansativo, você voltar para casa. Você saber que ali você pode ser espontâneo, que ali dentro do seu lar você realmente vai poder descansar, que tem alguém lá dentro, ou alguém, vamos dizer assim, que te amparam, que você sabe que gostam de você, que não estão competindo com você, não estão querendo o teu mal. Isso é um prazer que poucas pessoas conhecem, como ela está dizendo aqui, porque raros lares da Terra conseguem ser harmônicos e equilibrados. E aí ela vai continuar. Estamos no meio do parágrafo 6. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferida, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Ela não abre aqui pra gente por que ela voltou com essa crise de orgulho ferido, né? No mínimo, ela devia estar achando-se vítima de alguma coisa. Pode concluir alguma coisa, né? Que pode vítima, raciocinar alguma coisa. Porque toda pessoa que se vitimiza, na realidade, a base ali daquela vitimização é o orgulho. Porque o orgulho ferido, o amor próprio exacerbado. Ela acha que para ela não pode acontecer nada. Porque ela, se ela é tão boa, tão inteligente, tão honesta, tão tudo, no máximo, então toda pessoa que se vitimiza com certeza é alguém muito orgulhoso, muito, 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 porque não admite que nada possa acontecer com ele. Então ela não abre para dizer pra gente o que foi por que ela se sentiu tão magoada, né, com tanto beiço de melindre. Mas aí ela vai contar agora para o André Luiz, porque ele também quer saber, né? A gente já comentou aqui que ele é muito curioso, ele quer logo saber, ele vai perguntar para ela assim: não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. Olha só, já que serviu para ela, e ele está vendo que o lar dela é um lar harmonioso, em nosso lar, e todos os lares lá são assim, porque todo mundo tem o compromisso do bem, de pensar no bem, de falar no bem, de agir no bem, e ele quer saber também, né? E nós também estamos querendo, vamos estudar agora todas as orientações desse mentor do Ministério do Esclarecimento. É isso que ela fala de orgulho ferido, muito interessante nós observarmos, que é o que acontece com todos nós, invariavelmente todos os dias, né?
nós nos sentimos assim, vítimas de alguém que fez alguma coisa. Não mereço, como a Teresa colocou. Eu não mereço isso, ele está errado. Então eu estou sempre na situação de injustiçado. E no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 893, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. E ele diz que a sublimidade, na resposta, os espíritos respondem a ele que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, né? Pelo próximo, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Isso começa na intimidade doméstica ou no trabalho, como a Teresa colocou. Então, naquilo que nós temos o maior frequência de relacionamento com alguém. Por isso também, gente, um adendo aqui, o isolamento. Errado. Eu quero me isolar para não ter problema. Não é assim que funciona. Eu não vou formar um lar porque vai dar problema. Ou então eu não vou participar de determinado grupo para não ter problema, para não ter isso, para não ter aquilo. Não é para se isolar, é o contrário. O modelo não é Jesus, né? O nosso modelo, pergunta 625 do Livro dos Espíritos, e ele não veio e escolheu o povo, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel relata bem isso, o povo que era o dito daqueles degredados, né? O mais orgulhoso, que é o judeu, ele já escolhe justamente esse povo para dar o exemplo, o contraponto. Se ele escolheu, e nós? Como é que nós vamos nos isolar? Então, nesse questionamento, nessa resposta que os espíritos dão a Kardec, a sublimidade da virtude, né, que é o sacrifício do interesse pessoal, se assentando na mais desinteressada caridade, sem esperar nada em troca. Porque o problema do orgulho ferido também é quando a gente espera alguma coisa em troca. Poxa, fulano não falou nenhum muito obrigado. É claro que isso chateia. Eu estou falando por mim. Mas a gente tem que começar. O Espiritismo veio para nós começarmos a mudar a nossa ideia, o nosso pensamento. Porque nós somos aquilo que nós sentimos. Nós pensamos que somos uma coisa, mas não somos. Nós somos outra. A situação real é que vai nos dizer como nós estamos. É o sentimento. Mas para o sentimento estar preenchido do bem, esse bem tem que vir no raciocínio. É para isso que o Espiritismo veio. Para nós raciocinarmos, nós pegarmos a ideia do Espiritismo que Jesus nos enviou para que nós coloquemos em nossa vida prática. Mas para isso tem que ter o raciocínio primeiro, não é? Por isso ela teve orgulho ferido. Agora ela vai raciocinar, ela vai começar a raciocinar diferente com o que o instrutor falou com ela. O espírito, agora ela vai transmitir para o André Luiz, no parágrafo 8º, o que o orientador começou a explicar para ela. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida, e a reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. Legal, né? Explicação, né? Ela está dizendo para o André Luiz que, como o espírito, o mentor, ele entendia muito de matemática, ele fez uma comparação dizendo que o lar, ele é um ângulo reto de 90 graus, que a mulher, né, o espírito feminino, ela não coloca nem na realidade, ela não coloca mulher e homem, ela coloca sentimento, vamos dizer assim, energia feminina e sentimento masculino ou energia masculina, porque a gente sabe que essas energias podem estar invertidas, não é? No caso de muitos corpos que abrigam almas contrárias à morfologia, diferente da morfologia do corpo. Podem ser expiações, podem ser provas, necessidades de um aprendizado diferente. Sim. A gente não sabe. O que nós temos que é obrigação nossa, encontros já espíritas, principalmente, cristãos já nem o digo, mas espíritas principalmente, de nós respeitarmos. Sim. E temos a educação de evitar o deboche, de evitar qualquer coisa assim, qualquer fala fútil, menos equilibrada com relação a isso.
porque nós não sabemos o conflito que está acontecendo ali. Pode ser uma expiação, né? Pode ser também, em vez de uma expiação, uma prova. Nós temos aí, os ouvintes devem ter, nós temos vários amigos que vieram nessa condição, sempre teve isso, mas que nós vimos o comportamento deles, é um comportamento excelente perante a vida. Sim. Não é? André Luiz, né, no caso o mentor, dizendo para Dona Laura dizendo para André Luiz dizendo para a gente que a alma feminina, o sentimento feminino, a energia feminina, ela é muito intuitiva, ela está envolvida nas inspirações criadoras da vida, e o sentimento masculino, a energia masculina, que é o ânimos, o feminino é a ânima, isso é o discurso de Jung. Ele é mais prático, olha, ele está em marcha de realizações no campo do progresso comum. Então, o sentimento feminino, a energia feminina, o espírito que tem mais essa energia feminina, ele é muito intuição, ele é mais receptivo. O masculino, ele é mais prático, ele é mais ativo. Não é? Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre isso. Marco, acho que eu já até leu essa pergunta, 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Resposta dos Espíritos. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem, que é que o homem fez a vida inteira com a mulher, escravizou-a, né? Tinha ela como um objeto seu, como ele possuía ela. E aí Kardec faz um comentário que vai de encontro aqui, de acordo com o que Dona Laura está colocando. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade. Então, Deus nos criou assim. A alma feminina, que tem essa energia feminina abundante, ela é mais sensível, ela é mais intuitiva, em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados a seus cuidados. Por conta da missão da mulher principal ser a maternidade, querendo ou não, nós fomos criadas para isso aqui na Terra, né? Nós espíritos na nossa condição, nós mulheres, a nossa missão maior é a maternidade, por isso Deus nos deu essa sensibilidade, esse feeling, vamos dizer assim, que falta nos espíritos que tem essa energia masculina mais preponderante, mais forte. Então a Dona Laura já está começando a dizer para o André Luiz que o instrutor lá do Ministério do Esclarecimento disse o seguinte: o lar na Terra pode ser comparado a um ângulo de 90 graus, cujo a reta vertical é a mulher, porque ela está mais ligada, né, ao mundo espiritual, ela tem uma sensibilidade maior, ela é intuição, e a horizontal é a energia masculina, é a atividade, é o trabalho, não é? Então, agora, todo ângulo tem, como ele vai dizer daqui a pouco, um vértice. Vamos ficar com esse vértice para o próximo... programa, né? Porque a gente já está terminando aqui. Raciocínio aqui do irmão, depois a gente fala. Isso, então. Então vamos ficar hoje pensando nisso. A mulher é a reta vertical, o homem a reta horizontal. Ou seja, inspiração, a energia criador da vida, né? E a realização no campo imediato. Isso. A energia masculina e a energia feminina. Todos vamos aprender os dois. Precisamos, né, aprender... Para chegarmos à perfectibilidade como Jesus. Sim. Parece um absurdo, mas um dia nós vamos ser verdade. Hoje em dia, pensando nisso, nos né? dá essa certeza. Ele é nosso irmão. Isso. Né? E se ele conseguiu, a gente pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nós também chegaremos a ser anjos. No meu caso, daqui a alguns anos, anos-luz, tá certo. Aí chegaremos a ser anjos. Então vamos terminar por hoje o nosso estudo dessa obra maravilhosa que é Nosso Lar, que nesses
nesse capítulo, está nos ensinando como devemos viver na nossa família, em companhia daqueles que convivem conosco. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.